Olá pessoal, nosso assunto de hoje é sobre concreto. O concreto, após dosado, apresenta duas fases, no estado fresco e no estado endurecido. Nessa primeira parte, iremos tratar apenas o concreto no estado fresco. Entende-se como concreto fresco o concreto no estado plástico antes do endurecimento. O objetivo dessa aula é conhecer os constituintes básicos do concreto e as propriedades do concreto no estado fresco. O concreto é o material construtivo mais consumido no mundo. Podemos encontrá-lo em uma variedade de formas, tamanhos e diversos ambientes, nas edificações de alvenaria, nos edifícios mais altos do mundo, em rodovias, em pontes, em usinas hidrelétricas e nucleares, em obras de saneamento, na fundação de plataformas petrolíferas, entre outras. Nessa imagem, temos o edifício Burj Khalifa, em Dubai. É a estrutura mais alta do mundo, com 828 metros de altura e área de 280 mil metros quadrados. As vantagens do uso do concreto: custo, molde em qualquer local e formato e disponibilidade no mundo inteiro. A norma brasileira NBR 12665 determina os requisitos para o preparo, a composição química e o controle tecnológico do concreto fresco e endurecido, bem como determina os critérios para aceitação ou não de um concreto a ser utilizado em uma obra. O que é concreto? De acordo com a NBR 12665, concreto é uma mistura homogênea de cimento, agregados miúdos e graúdos, com ou sem incorporação de aditivos químicos e adições, que desenvolve suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento. Esses componentes, agregados, cimento e água, quando misturados, resultam uma suspensão, uma fase sólida no meio líquido, e formam uma liga que poderá ser moldada, assumindo diferentes formas e possuindo diversas aplicações. Quais são os materiais componentes do concreto? O concreto fresco é constituído de três fases: pasta, argamassa e o agregado. Pasta é a água mais cimento, a fração reativa, pois o cimento está sempre reagindo. Os agregados têm grande importância no concreto, custo menor que o cimento e ocupam de 60% a 80% do volume do concreto. Fatores que influem na qualidade do concreto. Para obter as características essenciais do concreto, como a facilidade de manuseio quando fresco, boa resistência mecânica, durabilidade e impermeabilidade quando endurecido, é preciso conhecer os fatores que influem na sua qualidade, tais como tipo e quantidade de cimento, qualidade da água em relação à água-cimento, tipo de agregado e granulometria, aditivos químicos e adições, procedimentos e duração do processo de mistura, tempo de duração do transporte, lançamento e adensamento, processo de cura. Entende-se por processo de cura do concreto o procedimento de evitar a evaporação prematura da água necessária à hidratação do cimento. O concreto, após dosado, apresenta duas fases, no estado fresco e no estado endurecido. O concreto, no estado fresco, é caracterizado como material recém-misturado. Encontra-se no estado plástico, ou seja, ainda com capacidade de ser moldado numa variedade de formas e tamanhos, permitindo que ele seja usado em diversas aplicações. O concreto pode ser misturado pelos seguintes processos: mistura manual para pequenas obras, mistura mecânica em betoneiras,
e o dosado em central de concreto, concreto usinado. Principais propriedades do concreto no estado fresco: trabalhabilidade e consistência. A trabalhabilidade é uma propriedade do concreto fresco que identifica sua maior ou menor aptidão para ser empregado com determinada finalidade, sem perder a sua homogeneidade. Segundo o Instituto Americano de Concreto, trabalhabilidade pode ser definida como facilidade e homogeneidade do material quanto ao processo de mistura, lançamento, adensamento e acabamento. Fatores que afetam a trabalhabilidade. Existem vários fatores que afetam essa propriedade, como o traço do concreto, sua consistência, o uso de aditivos nos processos de transporte, lançamento e adensamento, além das próprias características da peça que será moldada. Consistência. A consistência está relacionada com o maior ou menor grau de fluidez da massa fresca. Ela traduz as propriedades intrínsecas da mistura fresca relacionada com a mobilidade da massa e a coesão entre os elementos componentes, tendo em vista a uniformidade e a compacidade do concreto. A consistência é um dos principais fatores que influenciam a trabalhabilidade. Para determinar a consistência, há um procedimento simples conhecido como slump test, ou ensaio de abatimento, conforme orientado pela norma ABNT NBR NM67. A sigla NM significa Norma Mercosul. Este ensaio é um dos métodos mais utilizados para verificar a classe de consistência do concreto. O ensaio consiste em preencher um molde de concreto de cone em 3 camadas do mesmo volume de concreto, igualmente adensadas, com 25 golpes por camada. Em seguida, o molde é retirado lentamente para que se possa medir a diferença entre a altura do cone e a altura da massa. O slump test é obrigatório em todos os caminhões betoneira, como critério de recebimento do concreto. De acordo com a NBR 8953, os concretos devem ser classificados quanto à massa específica, classe de resistência e classe de consistência. Com relação à massa específica, temos 3 categorias básicas de classificação. Concreto de densidade normal são os que apresentam densidade entre 2.000 e 2.800 kg por metro cúbico. Geralmente, são os mais utilizados em obra. Concreto leve, com massa específica abaixo de 2.000 kg por metro cúbico, obtido com o uso de agregados com menor densidade. Concreto pesado, massa específica superior a 2.800 kg por metro cúbico, tendo como finalidade estrutura que necessitam de grande massa, como as utilizadas para blindagem contra radiação. São constituídos por agregados de alta densidade. Quanto à classe de resistência, a norma NBR 8953 classifica os concretos em relação à sua resistência à compressão aos 28 dias em concreto de baixa resistência, inferior a 20 MPa. Segundo a NBR 6118, este tipo não é adequado à finalidade estrutural. Aí temos concreto de resistência normal, entre 20 a 50 MPa, e o concreto de alta resistência, superior a 50 MPa.
Segundo a NBR 8953, os concretos, para fins estruturais, são classificados nos grupos 1 e 2, conforme a resistência característica à compressão em MPa. O concreto, utilizado para estruturas, deve pertencer a uma das seguintes classes: Grupo 1, C20, C25, C30, C35, C40, C45 e C50. Grupo 2, C55, C60, C70, C80, C90, C100. Os números referentes a cada classe indicam a resistência característica à compressão em megapascal para a idade aos 28 dias. A norma NBR 6118 determina que, para concreto armado, o concreto com armadura passiva, o valor mínimo da resistência característica à compressão deve ser de 20 megapascal. Para o concreto protendido, onde a armadura ativa, esse valor não deve ser inferior a 25 megapascal. Os concretos com classe de resistência inferior a 20 megapascal devem ser usados apenas em obras provisórias ou concretos sem fins estruturais. Em relação à classe de consistência, a NBR 8953 classifica os concretos em 5 classes de consistência, determinada a partir do ensaio realizado no estado fresco. A classe S10, com abatimento entre 10 a 50 mm, é aplicada em concreto extrusado, vivo prensado ou centrifugado. A classe S50, abatimento entre 50 a 100 mm, aplicado em alguns tipos de pavimento e de elementos de fundações. A classe S10, abatimento entre 100 e 160 mm, aplicado em elementos estruturais com lançamento convencional do concreto. A classe S160, abatimento entre 160 e 220 mm, aplicação em elementos estruturais com lançamento bombeado do concreto. Já a classe S220, abatimento menor que 220 mm, aplicação em elementos estruturais esbeltos ou com alta densidade de armaduras. Por hoje é só, pessoal. Obrigado.